Começar uma live hoje falando sobre a importância do inglês. E claro, né, gente, para adolescente, para adulto, para todo mundo, inglês é a língua do futuro, mudou muito a minha vida e tenho certeza que pode mudar a vida de muitas pessoas e vai mudar a vida de muitas pessoas, com certeza. Então, pessoal, para você que não me conhece, para você que tá chegando aqui, caiu de paraquedas no IG do Aprender Brincando Oficial, meu nome é Michele Machado, eu sou educadora, eu trabalho com criança há muitos anos e eu, então, me especializei em segunda língua, tá? Em bilinguismo, especialmente infantil. Oi, Josi! Oi, Ana, bem-vindo, a Meire Vieira dos Santos, bem-vindas todos vocês. Quero aprender inglês, que legal, que bom, isso aí é muito importante, a gente ter, né, demanda para o que a gente está falando, para aquilo que a gente quer aprender, a gente tem, então eu tô aqui falando, eu quero ensinar inglês, esse é o meu projeto, esse inclusive é o meu projeto de final de curso, de conclusão de curso, então assim, eu preciso ensinar. E às vezes eu sinto, gente, infelizmente, que as pessoas não estão interessadas, não querem aprender, não querem nem ouvir. E eu acho às vezes que não é nem não tão interessadas, ou talvez eu não esteja me comunicando direito, tem alguma coisa que eu ainda não descobri. Eu sou nova nesse negócio de internet, mas se eu tô sendo muito infantil, porque esse é o meu projeto, né? E aí acaba que as mães me acham infantil demais, especialmente pelo meu projeto ser a Miss Mesh, meu personagem ser a professora Miss Mesh, e aí não conecta, e aí não fica. E aí eu tô tendo realmente dificuldade. Eu acho que a necessidade, né, é um sonho de todo mundo falar inglês, todo mundo que eu converso. Quem quer aprender inglês? Todo mundo levanta a mão. Mas ao mesmo tempo você pergunta, e aí, quem quer pagar o preço para aprender inglês? E aí as mãos, bom, todas elas ou a maioria delas se abaixam. Então, eu tenho uma história muito legal, eu vou dividir um pouquinho da minha história com vocês aqui. Eu consegui, aí Fabiola, eu consegui, Ju Souza, eu consegui, gente, treinar inglês ganhando dinheiro. Isso mesmo, eu consegui melhorar o meu inglês ganhando dinheiro e foi desse jeito que inclusive que eu juntei dinheiro para vir para os Estados Unidos. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eu não sou de família rica. Meu pai nunca pagou intercâmbio, nunca pôde pagar intercâmbio para mim. O meu primeiro intercâmbio eu fui fazer aos 30 anos de idade. Eu já tava velha, já tinha formado, já tinha feito faculdade, mas era um sonho falar inglês e eu não desisti. Então, não sei qual é o seu sonho, a sua necessidade, mas o que eu posso falar é que hoje eu tenho 39 anos, em 9 anos o inglês mudou a minha vida, assim, de ponta a cabeça. E o que eu não fiz, eu comecei a trabalhar muito cedo no Brasil, eu comecei a trabalhar com 13 anos, e o que eu não juntei de dinheiro e fui bem sucedida no Brasil, dos meus 13 até os meus 30, 35, que eu ainda morava no Brasil, quando eu aprendi inglês, o negócio fez assim, bum! Então, essa mudança de vida que o inglês proporcionou na minha vida, eu quero dividir com vocês, eu sei o que eu tô falando, eu tô estudando o que eu tô falando, são os últimos 3 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tenho estudado, eu tenho feito faculdade para entender o processo de aprendizagem, né, dentro da cabeça de uma pessoa, como que ele funciona. E isso é o que? Cientificamente testado. Eu não tô falando aqui que a Michele tá falando, não. São os estudiosos, são os cientistas que falam sobre o bilinguismo infantil e como que ele funciona dentro da cabeça de um ser humano, de uma pessoa que já foi alfabetizada, já fala uma língua, já tem uma língua determinada na cabeça dessa pessoa. Claro que ser bilíngue, gente, é para qualquer um, é uma possibilidade para qualquer um, para uma criança e também para um pai de uma criança. Mas para uma criança é muito mais fácil, né? O cérebro de uma criança, ele tá aberto para aprender, ele quer sugar todo, né? Ele foi feito para absorver e aprender tudo. Então, nós estamos falando aí de 2 públicos. Mas o que é o gap? O que é esse buraco que eu enxergo que as pessoas não estão prestando atenção? Gente, a mãe quer aprender inglês
E ela não tem tempo de estudar inglês. Já tentou um tanto de cursinho, já parou por causa de dinheiro, por causa de tempo, porque não. A mãe tem que brincar com o filho. A mãe tem que ter um tempo com o filho dela pequeno. E esse gap aí é um ganha-ganha. É um horário que a mãe tem de tal o quê? Um tempo de qualidade que ela vai ter que brincar com o filho. Se ela chegou do trabalho ou não, se ela vai ter que dar atenção pro filho, pra criança dela. E por que não uma coisa nova pros dois? A mãe aprende inglês junto com o filho. E é super fantástico como que a cabeça da criança funciona, como que a cabeça da criança foi feita para isso e como que se a mãe soubesse que esse processo é simples, como que esse ganha-ganha, a mãe aprende, o filho aprende e assim, como que a transformação aconteceria, né, assim, enfim, igual um cometa que igual foi para mim. Em 5 anos você faz coisa que você não fez em 20 anos. Então foi isso que aconteceu na minha vida e é isso que eu queria falar com vocês um pouquinho. Então vou dar boas-vindas aí, entrou mais gente, bem-vindo aí, a Dani, a Sônia, a Fabiola, bem-vindos todos vocês, pessoal. Então vamos lá. Bom, por que, né, gente? A importância do inglês. Então a primeira pergunta é, eu preciso convencer você que tá aí me assistindo que inglês é importante? Eu preciso. Realmente, gente, eu preciso. Não. Você sabe que é importante. Você quer aprender inglês. Seu filho precisa aprender inglês. Você sabe que tem dados que 60% dos adultos que falam inglês ganham mais do que quem não fala inglês. E você deseja, mãe, que o seu filho cresça sem falar inglês? Claro que não. Claro que não. O desejo da mãe é que o filho cresça, se desenvolva. E aí a mãe fala comigo assim, eu tenho uma pergunta. Mãe, você estudou inglês a vida toda. Você estudou inglês na escola, você teve o método que a escola te deu, que é o método que você aprendeu inglês? Você sabe falar inglês? Alguém fala aí pra mim? Alguém sabe me falar se esse método que a gente tem no Brasil, que é um método de você sentar, olhar o livro, pegar o livro. Quem aprendeu inglês assim? Pelo amor de Deus, me fala, porque eu estudei inglês na escola inteira, fiz cursinho de inglês um tempo da minha vida e não falava inglês. Cheguei, quando eu fui fazer, que eu fui pagar, agora eu tô falando com vocês que eu falei no começo que eu paguei o meu primeiro intercâmbio que eu pude fazer em inglês, eu tava com 30 anos. Gente, eu fiz aniversário de 30 anos em Londres. Então, assim, eu não falava inglês. Eu cheguei lá e eu sabia que eu não tava falando nada em inglês. E depois de ter estudado inglês um tempo, eu passei numa entrevista de emprego, que eu fui trabalhar num navio. E, como eu tô falando com vocês, eu descobri um jeito, como adulta já, aos 35 anos de idade, que eu tinha inglês básico, eu não tinha inglês, pica das galáxias, não, nada disso. E eu consegui o quê? Ficar fluente, ganhando dinheiro, conhecendo o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Então eu descobri uma fórmula que foi eu ir pro navio, que era uma empresa, eu conheci o mundo inteiro, eu conheci mais de 25 países. Eu juntei, como o navio, né, gente, você fica embarcado, você junta o dinheiro inteiro, que você não tem onde nem gastar, né? Ali dentro a companhia de navio, eles te dão comida, eles pagam sua água, sua luz, seu aluguel, enfim, seu tudo. Então o seu salário, ele sai limpo. Ele sai limpo. Então, eu consegui fazer isso e trabalhei em navio 3 anos e a grana que eu juntei, eu comprei um apartamento, finalizei de pagar um apartamento que eu já tinha comprado financiado e juntei dinheiro para vir para os Estados Unidos, que também, você sabe, se uma pessoa vier, se uma pessoa falar, eu moro nos Estados Unidos, eu fui legalmente, eu nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos, posso saber que essa pessoa aí é top, porque não é fácil. Não é fácil. Então, eu não preciso te convencer. Essa dor, né, gente? Essa necessidade de falar inglês é uma coisa que já você sabe, que eu sei. E assim, nessas minhas histórias pelo mundo afora, trabalhando sempre com as crianças, eu via o bilinguismo muito forte, principalmente, gente, na Europa. Principalmente quando eu tava nos navios, e esses navios estavam onde? Rodando na Europa. Eu via muitas vezes os pais italianos, por exemplo, falando com as crianças, deixando as crianças com a gente dentro do clubinho das crianças, e as crianças falavam um pouco de inglês com a gente do clubinho, e falava só italiano com os pais.
E então assim, eles já tinham, gente, eles já têm essa questão do bilinguismo dentro de casa. Os chineses, os japoneses, os italianos, né? Os países que o inglês não é a primeira língua. E isso não se aplica no Brasil. Agora que está começando a chegar no Brasil, essa parte do bilinguismo, de você, pai, poder o quê? Criar seu filho, né? Educar o seu filho bilíngue. E isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque uma mãe que tem um inglês básico, ou mesmo uma mãe que não sabe nada de inglês, eu tô falando com você que não sabe nada de inglês, não sabe nem falar the books on the table, não sabe nem falar isso. Com o método Mismatch vai poder o quê? Vai poder entender o básico e ir aprendendo o básico com a criança. Nessas vindas e idas e tal, para vários países diferentes dentro do navio, eu vi como que isso é importante dentro da cultura dos países e que a gente não tá copiando esses países. Os pais brasileiros não têm. Gente, meu pai não estudou comigo, minha mãe também não, eles têm 4ª série, não sabiam nem estudar, mas eu tive a sorte de ser muito boa aluna, eu sempre gostei de estudar. Então eu sou diferente das minhas... Eu tenho uma irmã que não gosta de estudar, não gostou. Então assim, você vê dentro de casa, às vezes, os filhos, eles têm futuros diferentes porque eles têm personalidades diferentes. Então, o pai, percebendo qual que é a necessidade de cada filho, a desenvoltura, se ele vai certeiro, ó, esse meu filho aqui gosta disso, esse outro precisa, ele vai o quê? Ele vai tentando adaptar da forma mais correta, ou da forma mais para ajudar, né, a suprir isso na educação dos 3 filhos que ele tem, que são diferentes, que eu lembro que isso que foi o que aconteceu na minha casa. Então, o que eu posso falar com isso? Que eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei dessa parte inteira. Então, assim, se eu tivesse tido ainda mais um suporte, se a minha mãe tivesse tido internet para ajudar ela, para me ajudar, gente, eu teria falado inglês muito antes, eu teria quebrado muito menos pedra, eu teria, né, sido muito mais, tido sucesso muito antes, muito antes. Então eu vejo hoje que tá se movimentando sim, um movimento bem grande em relação ao bilinguismo, aos pais ensinarem inglês para os filhos. E não é só isso que pode acontecer, né? Claro que eu tô fazendo o meu IG aqui, igual vocês estão vendo ele todo aí, o personagem da Mismatch, o meu canal do YouTube tem vários vídeos infantis, mas, por exemplo, mesmo que eu venha aqui de Mismatch, meu óculos não tá aqui, venha aqui de Mismatch não sei o quê, meu IG, gente, a mãe entra aqui e fala, nossa, isso é muito infantil, não tá ficando, não tá interessando e eu não tô conseguindo atingir o meu objetivo, que é ajudar várias mães. Então, falando do método Mismatch, por que eu afirmo que mesmo que uma pessoa que não sabe falar inglês, ele vai conseguir educar uma criança em inglês? E aí, quando eu falo disso, eu falo o quê? Eu falo de uma mãe que pode ensinar inglês para o seu filho. Eu falo de um tio, de uma tia que pode ensinar inglês para o seu sobrinho e sobrinha. Eu falo de um irmão de 13, 14 anos que pode ensinar inglês para o seu irmão menor. Eu falo de um teen que tem aí 13, 14 anos e que mora no bairro e conhece algumas coisas e pode, que legal, ensinar inglês ali no seu bairro, de bicicleta ou a pé, ter alunos e isso, que ele ganhar um dinheirinho mesmo sendo professor de inglês. Eu falo sobre uma professora que tá me ouvindo, que ela queria o quê? Uma oportunidade melhor para ela aprender inglês, para ela aprender a ter o inglês para sua carreira, e ela o quê? Pode pegar uma turma especial de aula especializada depois da aula para dar essa aula de inglês para as crianças, mesmo quem não tem nenhuma habilidade de inglês, mesmo quem não teve oportunidade de estudar inglês nenhum. Então, por que eu tô falando isso? Porque pensa comigo, gente, qual que é a forma natural que uma pessoa aprende a falar o português? Ou como que é a forma natural que um americano aprende a falar? Ninguém aprende a ler, ninguém aprende a escrever, ninguém aprende alfabeto, ninguém faz isso. Isso vai contra a nossa natureza. E se você faz isso mais pra frente, então, aos 6, 7, 8 anos, quando a criança já fala em português, já comunica em português, já pensa em português, ela o quê?
Ela, quando ela tá nessa idade, você introduzir o inglês é muito mais difícil do que se você se introduzisse antes, na primeira infância. Eu lembro que alguém falou comigo no começo desse ano que o inglês, ele virou obrigatório, mandatory, né? Que é obrigatório dentro das escolas infantis, agora do ensino infantil. Gente, eu me pergunto, por quê? Tem alguma professora aí, você sabe me responder? Por que vocês acham, ou mesmo você que tá aí me ouvindo, por que você acha que o inglês se tornou o MEC? Pensa bem, vamos pensar aqui comigo, vamos refletir. O MEC introduziu o inglês na grade curricular infantil. E o inglês, ele é agora obrigatório dentro da pré-escola, dentro da escolinha. Ele é obrigatório, não sei se você sabia disso. Então, se você sabe alguma coisa sobre isso, escreve aí pra mim que eu vou ler aqui. Eu tô lendo. Mas pensa, gente, por que eles fizeram isso? É porque o inglês não é importante? Não tem jeito, né? Por que o MEC ia fazer uma coisa dessa? Porque estudos científicos já provaram exatamente isso. Que o inglês é muito importante e que ele, quando ele é direcionado na primeira infância, o que acontece? A criança, bum, deslancha. Então, hoje eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa falou comigo assim, sou muito quieto, eu sou uma pessoa muito estranha. E eu não gosto de futebol, é um homem. Ele tem mais ou menos 20, eu não gosto de futebol e eu não gosto de balada. E ele tem 22 anos. Aí eu perguntei pra ele assim, seu pai gosta de futebol? Aí ele falou, não. Seu pai gostava de balada, de beber em casa, essas coisas? Ele falou, não. Eu falei, então você é o espelho do seu pai. Involuntariamente, você querendo ou não querendo, você é o espelho do seu pai. Você tem características na sua vida muito fortes que vêm do seu pai. Então, o que a gente pode pensar com isso? Se uma mãe, ela introduz inglês de uma forma divertida para o seu filho, o seu filho, ele vai ter referências sobre o inglês dentro de casa somente de forma positiva. Ele não vai ter um inglês ruim, um inglês que ele se acha burro, que é o inglês que... Não, ele só vai ter parte feliz. A Josi falou assim, ó, a primeira infância é a partir de quantos anos? A primeira infância é ali mesmo, maternalzinho, 1, 2, 3, ali 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? A pré-escola. É obrigatório ter inglês desde os 3 anos de idade, aí nas escolas particulares do Brasil, acho que 2 ou 3, alguma coisa assim. Por que então, Josi, que é obrigatório ter o inglês? Porque o inglês é muito importante e o MEC ou a Secretaria de Educação ou quem quer que seja já sabe que os outros países fazem isso e eles o quê? Bum, estão implantando agora. Só que é muito difícil você implantar uma coisa se você não tiver os pais junto ali. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a mãe não é uma pessoa que queira ensinar que a criança tem que jogar lixo no lixo, tá? Eu tenho crianças aqui nos Estados Unidos, inclusive de 8, 9 anos, que eu já trabalhei em casa, que eles não jogam lixo no lixo, que eu tenho que vigiar. Na escola, eles jogam lixo no lixo, porque eu tô lá na escola, então se eu tô na escola, opa, tira aí esse lixo da sua merenda e vai jogar lá. Beleza. Eu tenho autonomia, mas lá na casa da pessoa não tem essa autonomia. E aí, se a criança ela cresce achando que lixo, não jogar lixo no lixo é normal. A mãe dele não joga, ele não joga. E aí, quando ele vem pra escola, ele já sente um choque, porque ele tem que jogar. E aí ele começa a se comportar assim, aqui eu jogo lixo e aqui eu não preciso jogar o lixo no lixo. É involuntário, porque a criança ela é parte, né, do ambiente que ela cresce nele.